Olá, graça e paz. Meu nome é Patrícia Cavion e daremos continuidade ao estudo da palavra. Livro de Êxodo, capítulo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou-a, ela estava leprosa, parecia neve. Versículo 7. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que lhe deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. A volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Versículo 19. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi. Encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais milagrosos que havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão
foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Êxodo capítulo 5. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados. Porque não completaram hoje, a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Versículo 15. Então os capatazes israelitas foram apelar para Faraó: Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e, contudo, nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu Faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldades quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Deus anuncia a libertação. Versículo 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, liberaste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi um lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão
e o resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Vamos retornar à leitura em Gênesis, capítulo 46, versos 8b ao 11. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Versículo 10. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Versículo 11. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Voltamos ao livro de Êxodo, capítulo 6, verso 16. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia, Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Verso 24. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme os seus clãs. Agora vamos para o livro de Números, capítulo 26, versos 5 e 6. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. Agora vamos para o livro de 1 Crônicas, capítulo 5, verso 3. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Números 26, verso 12 e 13. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 24. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Números, capítulo 3, verso 17 ao 20. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas:
Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. Livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versos 1 ao 4a e 16 ao 19. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão: Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua. Versículo 16. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados, de acordo com seus antepassados. Êxodo, capítulo 6, versos 26 ao 30. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o Faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Perguntas mais frequentes. Por que o povo de Deus teve de sofrer se o Senhor estava ao seu lado? Às vezes, as pessoas são levadas a aceitar Cristo por acharem que Ele resolverá seus problemas. Contudo, o Mestre não prometeu resolver todos os problemas que o cristão enfrentará. Na verdade, Jesus, repetidas vezes, alertou as pessoas de que haveria um preço para segui-lo e apontou as dificuldades que vêm como resultado de escolher segui-lo. Marcos, capítulo 8, verso 34 e Lucas, capítulo 14, verso 28. A passagem de Êxodo 5 oferece um estudo de caso. A escravidão de Faraó e a perseguição aos hebreus eram puramente estratégicas. O capítulo 1 mostra a preocupação dele com o crescimento deste setor da população, pois o governante achava que isso poderia causar-lhe problemas. No capítulo 5, a situação é diferente. Moisés e Arão levam ao povo a esperança de que o Senhor iria resgatá-los em breve. Durante seu primeiro encontro com Faraó, Moisés e Arão confrontaram-no com a realidade do governo soberano de Deus. Não surpreendentemente, Faraó considerou isso como uma ofensa à sua soberania e reagiu com força contra os hebreus. Portanto, quando o reino de Deus confronta os seus inimigos, geralmente há conflitos e dificuldades para o povo de Deus. Portanto, não devemos ficar surpresos quando dificuldades surgirem em nosso caminho. Os cristãos trocam aliança com o reino das trevas pelo reino da luz. Colossenses 1, verso 12 e 13. E aqueles que governam no reino das trevas não costumam perder domínio sem lutar. E assim como os hebreus daquele tempo, devemos permanecer firmes na fé, sabendo que Deus irá garantir-nos a vitória. Êxodo, capítulo 6, do 1 ao 8, Jó 16 ao 33 e Romanos, capítulo 16, verso 20. Finalizamos a nossa leitura de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.